Primeiro, Claudemir, eu queria que você se apresentasse dizendo seu nome, local e data de nascimento. Certo. Eu sou o Claudemir da Silva de Souza. Estou falando aqui de Fortaleza, mas a instituição ela fica em Caucaia, né, que é na região metropolitana de Fortaleza, e nasci dia 14 de junho de 1975. Legal. Como é que você descreve, você falou aí de Caucaia, em Fortaleza, como é que você descreve, assim, a sua história mesmo, de Claudemir, com essa região que você mora, que você atua? Como é que você chegou aí? Como é que foi a sua... Vou contar resumidamente um pouquinho da sua história nesse local. Davidson, a Via de Luz, ela surgiu a partir de um outro trabalho. Eu fazia parte de uma outra instituição, e em determinado momento eu percebi que ali tinha muitos voluntários, né, e muitas vezes alguns ficavam sem fazer nada, e eu pensei assim, de repente esse pessoal pode começar a fazer um outro trabalho em uma outra comunidade. A partir daí a gente reuniu alguns amigos e passamos a formular algum projeto. A partir daí surgiu, né, a ideia de mantermos uma instituição numa comunidade carente, e foi aí que tinha algumas pessoas envolvidas que moravam lá em Caucaia, e acabou que a gente conheceu lá a comunidade muito carente, e resolvemos, né, desenvolver o trabalho lá. Eu moro aqui em Fortaleza, mas sempre que possível, eu estou lá constantemente, né, todo dia de trabalho, a gente está junto, desenvolvendo as ações, organizando, coordenando, né? E o vínculo com a comunidade, assim, pelo menos comigo, é muito bom, porque as pessoas, a gente acaba criando vínculos, né? Não é que a gente, assim, o nosso trabalho diante da comunidade seja aquele trabalho, assim, de só tomar lá, né? Não, tem um vínculo, as pessoas, elas acabam se importando com a gente acaba se importando com elas, né? E quase todo mundo tem meu telefone, aí sempre que algum problema, principalmente nesse período de pandemia que a gente está, assim, afastado, né, os trabalhos eles estão suspensos por causa do lockdown, mas é o WhatsApp, né, sempre perguntando como é que tá, às vezes não precisa de alguma coisa, manda, né, algum pedido, e aí a gente vai se envolvendo nessa construção, né, de afinidades e necessidades. Claudemir, com o que você já trabalhou, assim? Você trabalha, o que você já trabalhou na sua vida, antes de tocar esse trabalho? Eu sempre fui, assim, design gráfico. Gostava de desenhar, né? E comecei trabalhando, assim, em serigrafias, desenvolvendo estampas, e depois passei a criar estampas para roupas, né? Trabalhei numa empresa grande aqui durante muito tempo, como desenhista, e depois eu me formei em arquitetura, né? Hoje eu sou arquiteto, apesar do ramo estar bem fraquinho, mas a minha formação hoje é arquiteto. E gosto muito, assim, de artesanato, gosto de pintar, gosto de estar fazendo trabalhos com barro, né? Essa questão, assim, do artesanato é muito, assim, na minha veia. E na Vinha de Luz, assim, qual é a sua atuação? As principais atuações suas? Como atual presidente, né, na verdade, eu estou lá desde a fundação, à frente, né, desenvolvendo, pensando projetos, trazendo cursos, indo atrás de recursos para poder ofertar junto à comunidade. Então, assim, a minha atuação realmente hoje é mais de buscar recursos, né, de buscar pensar cursos para a comunidade, sentir as necessidades e a partir daí a gente poder desenvolver, né, ações e projetos para ajudar, né, as pessoas. Você comentou um pouco aí da questão do lockdown, e eu também estava olhando lá nas redes sociais da Vinha de Luz e conhecendo um pouco dos trabalhos. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quais foram as soluções que vocês
desenvolveram no momento que surgiu o lockdown, assim, a dificuldade aumentou, né, imagino, nos lugares que vocês já atendiam, e assim, o que vocês começaram a fazer nesse tempo específico de pandemia? Davidson, a Via de Luz, ela surgiu como uma instituição espírita, né, e a gente desenvolvia palestras voltadas com temas da doutrina, tinha evangelização, e com o tempo a gente começou a perceber outras necessidades, né, e aí começamos a implantar curso de flauta, cursos semi-profissionalizantes com as mães, como salgado, doce, artesanatos, e acabou que a gente veredou realmente por esse caminho. Antes da pandemia, a gente tinha nossas turmas de flauta, violão, né, já foi ofertado o curso de balé, as mães estavam, assim, bem ativas, né, desenvolvendo N cursos. Aí chegou a pandemia, né, inicialmente a gente ficou com muito medo, porque foi pintada, assim, uma coisa, assim, que realmente nos amedrontou muito, e a gente recuou. Mas vendo as necessidades, né, as dificuldades crescerem, né, na comunidade, a gente resolveu enfrentar, e a partir daí a gente começou a fazer campanhas, pedindo para amigos, pedindo para outras instituições que tinham mais condições, né, material de limpeza, alimentos, e aí foi que a gente começou, tipo assim, distribuir 30 cestas, 40, depois já estava 50, 60, e a comunidade, né, querendo a ajuda, a gente fez um levantamento das famílias mais necessitadas e cadastrando cerca de 158 famílias, aquelas com maior situação de vulnerabilidade. E passamos mensalmente, né, a entregar uma cesta básica para essas famílias. Os trabalhos aumentaram, assim, 100 vezes mais, né? Porque antes a gente assistia poucas famílias. Chegou a pandemia, esse número cresceu muito. E era assim, direto, ligando, pedindo, né? E tendo que ir muitas vezes no supermercado comprar o material, levar para lá e montar as cestas. Foi muito, muito trabalhoso. Também a gente começou a fazer sopa para distribuir para a comunidade. Segunda, quarta e sexta, a gente fazia as panelas de sopa, aí as pessoas iam com a vasilha, né, a gente colocava e elas levavam, e ali era, muitas vezes, a janta, né, de muitas famílias. Então, foi basicamente esse o trabalho que a gente fez, né, de maior relevância. Aí a gente conseguiu também a parceria com o Mesa Brasil. O Mesa Brasil é um projeto, né, que contempla algumas instituições com doação de alimentos. E a gente passou a receber danones, né, bolachas, e fizemos uma seleção daquelas famílias que tinham crianças, né, e sempre a prioridade são as crianças, os idosos, e, enfim, né, então teve esse trabalho da feitura da sopa, as distribuições das cestas básicas, a gente distribuiu quase 10 toneladas de alimento, né, nesse primeiro período da pandemia, e foram muitas sopas também, né, porque era segunda, quarta e sexta, a gente estava fazendo a sopa e distribuindo. E foi assim, esse o trabalho que a gente viu que a gente poderia fazer, além de estar chamando a atenção da comunidade em relação ao uso de máscara, né, a higienização das compras, né, e acabou que a comunidade passou a usar mais máscara, né, pelo menos nas horas que iam lá, né, buscar a sopa ou buscar os alimentos, estavam de máscara. Bem bacana. Eu vi lá na página de vocês também um curso, uma oficina que vocês ofereceram de ninho. Você fez, como é que foi, como é que estão sendo desenvolvidas essas oficinas nesse momento de pandemia? Curso de quê, Davidson? Acho que eu vi um curso de ninho de passarinho, uma oficina que você colocou lá. Ah, sim, aquele ali, a gente, como eu falei, a gente fazia artesanatos, né? E os nossos cursos ofertados para a comunidade são cursos, assim, rápidos, para que a mãe ou o pai aprenda a fazer aquilo, né?
e já comece a fazer, sem muitas delongas, né? O ninho de passarinho é feito com a garrafa PET, né, que você viu lá, é bem bonitinho, mas ele requer uma certa habilidade, né, no trato com a garrafa. Mas mesmo assim a gente fez, né? E eu acho que aquele que você viu estava na internet, eu ofertando não para a comunidade, mas para outras pessoas, né, como meio de arrecadar dinheiro para poder comprar alimentos lá para levar para a comunidade, né? Mas desses cursos, assim, um curso muito interessante que foi feito lá, que a gente viu muito resultado, foi o curso de cestos de palha de carnaúba, né? Que a gente ia lá no mato, arrancava as palhas, deixava secar, limpava, né, separava, e aí a gente começava a montar os cestos, né? Teve mãe que aprendeu e vendeu, tinha lá as encomendas dela direto, né? Então, assim, isso foi bem gratificante. Também teve o curso de sequilho, que teve mãe que montava os saquinhos e começou a entregar, né, em algum supermercado. Então, era essa a nossa finalidade mesmo, né? Mas nesse momento que vocês tiveram que fechar, vocês continuaram dando algum curso ou oficina de forma remota, assim, para a comunidade, à distância, ou até para públicos externos? Não, em relação aos cursos, eles foram suspensos, né? Porque a gente não tinha, assim, uma infraestrutura, a gente não tinha uma metodologia, né, assim, bem desenvolvida para a gente poder desenvolver esses cursos. Inclusive, assim, algumas instituições grandes que a gente conhece, né, elas pararam também, porque é muito complicado. A nossa comunidade, ela é muito carente, né? São pessoas que moram à margem de um riacho, e aí, invasão, né? É uma área de invasão, e muitos não têm internet, não têm um celular com condições de acompanhar, né, uma aula. Então, realmente, infelizmente, a gente teve que suspender, né, esses cursos na comunidade por falta de condições, né, apropriadas na própria comunidade para isso. Achei bem interessante essa estratégia de criar uma oficina e ter um valor para poder reverter esse valor, uma forma de dar sustentabilidade às ações do Vinha de Luz. Você desenvolve alguma outras atividades assim que conseguem gerar alguma arrecadação para poder investir no projeto? Você consegue fazer outras atividades? Eu comecei a pintar, que eu pinto, né? Então, assim, quando eu pinto, eu posto, o pessoal, eu quero, né? E eu vou pintando, é uma forma de conseguir algum recurso, né? Mas sempre ligando para os amigos, né? E tentando algum edital, ver se a gente consegue alguma coisa mais volumosa para a comunidade. Porque essas minhas ações, assim, coisas que eu faço, né, as minhas próprias, pintar, fazer um curso, elas são insuficientes, né, para a gente poder alcançar um número significativo de famílias. Então, a nossa maior ajuda mesmo são os amigos, né, é um comércio que a gente está ligando e pedindo, né. E assim, o que você acha que seria necessário, o que você precisaria para essa ação de vocês melhorar? Qual ação você fala? As ações sociais que vocês estão desenvolvendo nesse momento de pandemia, o que vocês precisariam para ela melhorar? Como eu falei da questão dos editais, de vez em quando aparece um edital, né, mas é muito difícil conseguir. Então, eu acredito que se as pessoas realmente se voltassem para a necessidade do próximo e se desprendesse um pouco mais, né, dos seus supérfluos, a gente conseguiria aliviar muito sofrimento nesse período. A forma de ajudar, né, eu vejo, é essa, Davidson. Não tem, assim, um outro meio, né? Infelizmente, as doações caíram muito na pandemia, na primeira fase, né, do ano passado, as doações foram bem volumosas. A gente conseguiu
fazer muita coisa. O próprio auxílio, né, que o governo disponibilizou de R$ 600, hoje está na faixa aí dos 350, né, se eu não me engano, não, 375 para mãe solteira com filhos, né, e 250, se eu não me engano, para a família, independente da quantidade de filhos. 250 é um valor muito pouco, né, para as pessoas se manterem. Então, eu acho que a nossa solidariedade, esse nosso despertar de consciência de que a gente pode, que a gente tem condições de ajudar o próximo, é isso que precisa ser desenvolvido com mais afinco, né, com mais desprendimento das coisas materiais. Eu vejo que esse é o único caminho. Você já tinha um trabalho humanitário, social, com um grupo menor de famílias, claro que agora com a pandemia, como você contou, foi intensificado, e existem todas as questões da pandemia que modificaram muita coisa. Você acredita que mudou a sua forma, a sua visão, tanto para a comunidade que se atende, quanto para a sociedade de uma forma geral, desse momento depois de pandemia, na pandemia e das ações que você tem desenvolvido? Você acha que mudou algo na sua forma de ver o mundo? Com certeza, Davidson. Antes, o nosso olhar era um olhar, assim, superficial, né, porque a gente não tinha a condição de sentir a dor, né, que o outro passa, principalmente nesse momento. Porque quando a gente fala de fome, quando a gente fala dessas necessidades, realmente toca. Principalmente quando envolve crianças, né. Eu vejo que as crianças, elas são as mais afetadas. Por quê? Porque elas dependem dos pais para alimentação, para vestir, né, para ter um mínimo de conforto dentro de casa. E se os pais não estão tendo oportunidade de trabalhar, né, elas sofrem, são as que mais sofrem. Né? Então, a visão, ela muda muito, porque são tantas situações que tocam, né, crianças que perdem seus pais para a Covid, né, que fica ali à mercê de um avô, de um familiar. Então, isso realmente é muito tocante. Né? Não tem como não mudar a visão, né, o modo de olhar o outro depois de tanta dor, né, de tanta necessidade. Claudemir, a gente chegou no ponto final da entrevista. Tem alguma pergunta que eu não fiz sobre algo que você gostaria e acha importante de deixar relatado, deixar registrado? Alguma pergunta? Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de deixar na sua fala? Eu acho que o mais importante você perguntou, né, que é duas perguntas importantes, né, um meio de o projeto ser melhor desenvolvido, né, e aí eu acredito que seja realmente a ajuda das pessoas, não para a vinha de luz, especificamente, mas, Davidson, se as pessoas, elas olharem ao seu redor, tem tantas pessoas fazendo sopa, né, arrecadando alimentos para distribuir às pessoas em situação de rua, a pessoas, né, em tantas situações de vulnerabilidade. Se a gente realmente conseguir despertar isso, essa vontade de ajudar, a gente não vai deixar de encontrar um local, né, onde a gente possa depositar a nossa ajuda. E interessante também essa questão, aquilo que esse momento de pandemia está nos fazendo enxergar, né, é a dor do outro. Se a gente não conseguir, né, enxergar o sofrimento do outro nesse momento, eu acho que a nossa vida vai ser em vão, né? Com certeza.